Olá, povo de Deus, a paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero aqui trazer uma palavra ao seu coração, onde certamente algumas pessoas que vão ver essa mensagem vai ficar chateada comigo, mas eu não estou preocupado se você vai ficar chateado, se você vai gostar, se você não vai gostar. O que eu vou falar aqui é algo que meu coração nos últimos dias tem queimado, tem ardido, Deus tem me incomodado, eu tenho que falar. Porque estamos vivendo uma época onde estão pregando o evangelho do liberalismo, onde infelizmente muitas pessoas estão perdendo a salvação, mesmo dentro da igreja, achando que está salva. Porque muitas pessoas hoje em dia estão andando como bem quer na presença de Deus. Hoje em dia estão pregando o evangelho que aceita adultério nas igrejas. O evangelho de Jesus não é isso. O evangelho de Jesus condena o adultério. Eu vou falar disso aqui na palavra. O evangelho de Jesus não aceita mentira, e estão pregando o evangelho de mentira. O evangelho de Jesus é uma verdade, não mentira. O evangelho que muitos estão pregando por aí é o evangelho do roubo. O evangelho de Jesus, ele não concorda com o roubo, ele condena o roubo, porque estão roubando de muitas pessoas. O evangelho que estamos vendo no dia de hoje em muitos lugares é o evangelho da idolatria, onde as pessoas se tornaram idólatras. Jesus não aprova, ele condena a idolatria. O evangelho que estamos vendo hoje em dia e ouvindo em muitos lugares, infelizmente, é o evangelho do liberalismo, onde as pessoas estão dentro da igreja e podem tatuar o corpo. A Bíblia diz: não marqueis o vosso corpo. Estão pregando o evangelho onde aceita bebida. O evangelho do Deus que eu prego, ele condena a bebida. Estão pregando o evangelho onde as pessoas podem andar em festa, em todo tipo de lugar. O evangelho de Jesus, ele não nos leva para os lugares errados, ele nos tira dos lugares errados. O evangelho de Jesus, ele não aceita o pecado, ele condena o pecado. E hoje em dia estão pregando o evangelho que aceita tudo isso. Eu preciso lhe dizer, se você que vai ver essa mensagem, independente de quem você é, seja você um membro de uma igreja, seja você um pregador, seja você quem quer que seja, se você é alguém que tem aceitado esse tipo de coisa, você não é convertido, você precisa se converter. Hoje em dia a gente vê o liberalismo, o homossexualismo no altar pregando. A Bíblia condena, Deus nunca aprovou isso. O homem Deus criou para a mulher e a mulher para o homem, não é essa sem vergonhice, homem come mulher com mulher, não, está errado. Deus ama o pecador, deixa isso muito claro, mas Deus abomina o pecado. E hoje em dia se aceita tudo isso. Hoje em dia a gente vê tanta coisa horrorizante, as pessoas estão aplaudindo, elas estão batendo palmas para aquilo que Satanás está fazendo. Hoje em dia as pessoas estão aplaudindo as obras de Satanás, achando que é Deus. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Os que vivem. Quem são os que vivem? Eu e você que me ouve. Não viva mais para si mesmo. Ou seja, se eu aceitei Cristo, eu não posso mais viver para o mundo, nem o mundo pode viver em mim. Quando eu digo sim para Cristo, eu tenho que morrer para o mundo, para que Cristo viva em mim. Agora, muitas pessoas que dizem que aceitou Jesus, mas foi da boca para fora. Muitas pessoas dizem que aceitou Jesus, mas andam no adultério, mau caráter, sem vergonha. Muitas pessoas dizem que aceitou Jesus, mas vai bebendo. Você é mau caráter, você precisa se converter e tomar vergonha. Muitas pessoas dizem que aceitou Jesus, mas anda mentindo, roubando. Você tem que se converter, tomar vergonha, não, você vai para o inferno também. Muitas pessoas dizem que aceitou Jesus, está em cima do altar, mas está no pecado, fazendo um monte de coisa errada. Eu vou lhe dizer, a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. Você que está no altar fazendo coisa errada, Deus vai pesar a mão na sua vida. Muitos dizem que aceitou Jesus, mas estão andando errado na presença de Deus. Está muito clara a palavra de Deus. Para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, eu não devo viver para o mundo. Em outras palavras, não pode ter nada do mundo mais em mim. Quando eu aceito Jesus, é como se o mundo se tornasse o meu inimigo. É como se o mundo para mim não existisse. É como se o mundo para mim estivesse morto. Eu devo morrer para o mundo e viver para Cristo, para que Cristo viva em mim. Mas muitas pessoas dizem que aceitou Jesus e está no pecado. Muitas pessoas dizem que aceitou Jesus e não para de mentir. Muitas pessoas dizem que aceitou Jesus em casa, o marido quebra o pau com a esposa.
Eu preciso lhe falar. Se você, marido, quebra o pau com a esposa, Deus vai quebrar o pau uma hora dessa com você também, viu? Ou você, esposa, que anda errado também, Deus vai te consertar. Seja você marido, seja você esposa, seja você filho que anda errado, Deus não vai ter dó de acertar as contas com você, não. Aliás, lá em Oséias capítulo 6, a Bíblia diz que Deus tem uma conta para acertar com os moradores da terra. Se você é alguém que anda errado, você é uma dessas pessoas às quais Deus ele vai acertar a conta. Tomara que você não seja uma delas. Não pense você que Deus aceita esse liberalismo no Evangelho, porque o Deus que eu prego, o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, não o que muitos pregam por que engana a mente, aceita tudo. Isso aí é coisa de Satanás, é coisa do diabo, irmãos. O Deus que eu prego, ele não aceita essas coisas erradas. Muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, mas quando ela sai, ela bebe lá fora. Ela ouve as músicas do mundo, que é oferecida a demônio. Ela está dentro da igreja tatuando o corpo inteiro. A Bíblia diz: não marqueis o vosso corpo. Ela está dentro da igreja, mas ela frequenta festa junina. Isso é oferecida a Satanás. Ela está dentro da igreja, mas ela está indo para um monte de lugar errado. Ei, quando a pessoa está na igreja e ela age dessa maneira, não é o Espírito Santo que está nessas pessoas, é o Espírito de Satanás que está nelas e não o Espírito de Deus. Cuidado você que vai ouvir essa mensagem, para que você não seja uma delas. Eu preciso deixar isso muito claro aqui. Se você que vai ouvir essa mensagem, seja você quem for, seja você católico, seja você cristão, seja você quem for, se você é alguém que está andando errado e achando que está certo, após você ter conhecido a palavra de Deus, não é o Espírito de Jesus que está na sua vida, é o Espírito de Satanás, e você está enganando a si mesmo. A Bíblia deixa bem claro: os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, se eu aceitei a Cristo como meu Salvador, o mundo deve se tornar meu inimigo, para que eu me torne amigo de Jesus. Mas há muitas pessoas, eu diria que 98%, vou falar de crente agora, 98% dos crentes se tornou inimigo de Jesus e amigo do mundo, porque não renunciou ao mundo. Pense no nariz, é coisa de prostituta, viu? Tem pregadores que está no altar pregando, a orelha cheia de brinco. Isso é coisa de Satanás, viu, irmão? Não é coisa de Deus, não. Se converte, você não é convertido, não. Isso aqui não é ser religioso, é que a Bíblia condena. A Bíblia condena. E muitas pessoas estão dando errado. Eu sei que algumas pessoas não vão gostar de ouvir isso daqui, mas é a verdade. Se doer em você é porque você é uma das pessoas que estão dando errado na presença de Deus. Porque muitas pessoas não querem se consertar. Muitas pessoas querem andar como bem acham, como bem pensam. E Deus ele vem me incomodando para falar isso aqui. Deus ele vem me incomodando tanto para cuidar de você que vai ouvir essa mensagem, para salvar você que vai ouvir essa mensagem. Seja você quem for, se é você membro, se é você pregador, se é você obreiro, se isso aqui te machucar, é porque você é um dos que estão dando errado na presença de Deus. Se você se sentir incomodado a ouvir essa mensagem, é porque você está dando errado. Tem pessoas que estão dentro da igreja, só que quando sai da igreja, faz coisas erradas dentro de casa, fica vendo coisas erradas no celular. Marido escondendo as coisas da esposa, viu, marido? Cuidado. Satanás está te peneirando, você não está vendo, se arrepende. Se converte, tu não está convertido não, viu? Tu não está convertido. Se tu anda enganando a tua esposa, se é marido para a esposa, se tu anda enganando ela ou ela te enganando, tu não está convertido, nem tu nem ela. Cuidado. Satanás está peneirando você, você não está percebendo. E quando Satanás peneira, ele não tem dó, mas cedo ou mais tarde, se você não se conserta, ele vai te derrubar. Se é que não já derrubou. Se conserta. Olha o versículo 16. Assim que nós daqui por diante, veja, quando aceita Jesus daqui por diante, diz a palavra de Deus, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, quando alguém aceita Jesus, daquele momento em diante, aquele alguém não pode mais ser conhecido segundo a carne, segundo o que aquela pessoa era. Porque antes de conhecer Jesus, você era velha criatura. Agora conheceu Jesus, você não era, você é nova criatura. E nos dias vindouros você será também salvo em Cristo Jesus. Era velha criatura, agora que aceitou é nova criatura, e futuramente será salvo no reino de Deus. Quando alguém aceita Jesus, esse alguém não pode mais ser conhecido segundo a carne. Tem que ser conhecido segundo o Espírito Santo de Deus. Não pode mais ser conhecido segundo aquela pessoa que você era, velha criatura, arrogante.
ignorante, mentiroso, ladrão, prostituta, vagabundo, drogado, enganador, não, cachaceiro. É o ignorante, o rebelde. Quando alguém aceita Jesus, ele não pode mais ser conhecido segundo essas coisas que eu citei aqui, como no passado muitos foram. Quando aceita Jesus, a Bíblia diz que nós devemos ser conhecidos segundo o Espírito Santo e não segundo o que éramos. Só que tem pessoas que dizem que aceitou Jesus, mas continua sendo conhecido segundo o mentiroso que a pessoa era no passado. Tem pessoas que dizem que aceitou Jesus, mas continua sendo segundo o enganador que antes era. Tem pessoas que dizem que aceitou Jesus, mas continua sendo conhecido segundo o cachaceiro que era antes. Tem pessoas que dizem que aceitou Jesus, mas continua sendo conhecido segundo a pessoa errada que antes era. Isso significa que não é o Espírito de Deus que está nessas pessoas, mas é o Espírito de Satanás que está nela. Porque quando alguém aceita Jesus de verdade, ela deixa de ser conhecido segundo a velha criatura e passa a ser conhecido segundo a nova. As pessoas olham e vê a mudança. As pessoas olham e vê algo diferente. Falam, fulano, como tu mudou, como tu está diferente, tu não é mais a mesma pessoa, porque ela deixou de ser velha criatura. Mas quando alguém diz que aceitou Jesus e está andando segundo o que era no passado, não aceitou Jesus ainda. Ainda é o diabo que está no coração daquela pessoa. Eu sei que isso aqui vai doer, mas é para você que está andando errado na presença de Deus. É para você que acha que o Evangelho é esse liberalismo que estamos vendo. Isso aqui é para você que acha que o Evangelho é o que as pessoas estão pensando. O liberalismo que a gente vê muitos pregar, aceitando adultério, aceitando mentira, aceitando engano, aceitando homossexualismo no altar, aceitando tatuagem no corpo, aceitando brinco pelo nariz, a orelha cheia de brinco no altar pregando. Ei, o Evangelho de Jesus condena todas essas coisas. O Evangelho de Jesus condena a bebida, condena a mentira. Se você que for ver essa mensagem, você é esse tipo de pessoa, significa que você não é convertido ainda. Não é o Espírito de Jesus que está em você, mas é o Espírito do mundo. Porque alguém convertido não anda segundo o mundo, segundo era, anda segundo nova criatura em Cristo. A pessoa que é nova criatura, ela é conhecida segundo os feitos do Espírito. Mas a pessoa que é velha criatura, ela é conhecida segundo as coisas erradas que ela faz. E quantas pessoas têm andado na vida errada mesmo estando dentro da igreja? Quantas pessoas na igreja é uma coisa e em casa ela não é a mesma coisa? Quantas pessoas elas fingem ser uma coisa que não é, enganando a si mesmo? Deus vai tratar com você, viu? Ou você se conserta por bem, ou você vai se consertar por mal. É melhor que você se arrependa antes que seja tarde demais. É melhor que você se arrependa antes de Deus tratar com você. Porque se Deus tiver que tratar com você de novo, estou falando de novo porque tem pessoas que já apanhou uma vez, duas, três e nunca aprendeu. Só que se você não aprender agora, Deus vai tratar de uma maneira diferente com você. Deus vai pegar pesado. Deus vai judiar até que você aprenda. É melhor que você se arrependa e se converta enquanto há tempo. Isso serve para você pai, para você mãe, para você filho, para quem quer que seja que envolva essa mensagem, se conserta. Eu vim te trazer esse recado de Deus. Deus não vai ter dó de pegar pesado com você. Se você é alguém que tem andado errado, se conserta. Porque se você não se consertar nos próximos dias, você vai lembrar dessa mensagem. Deus vai judiar de você para você saber que com Deus não se brinca. Quando alguém aceita Jesus, deve ser conhecido segundo os feitos do Espírito Santo. E não segundo a carne, não segundo a malícia de muitas pessoas, não segundo a vida errada que muitos andam, não segundo o engano, não segundo as coisas erradas que muitos andam fazendo, às vezes dentro de casa, quando sai de casa, quando sai da igreja, não segundo os feitos da carne, segundo a ignorância, segundo a desobediência, segundo a vida errada que muitos levam. Quando alguém aceita Jesus de fato, ele não é conhecido segundo as coisas erradas que faz. Ele é conhecido segundo os feitos do Espírito de Deus na vida dele. Como será que você é conhecido? Segundo o Espírito Santo? Ou segundo quem de fato você simplesmente é? Vou finalizar no versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quando é que alguém está em Cristo? Quando não tem nada do mundo nela. Se alguém diz estar em Cristo e tem algo do mundo nela, ela não está em Cristo, porque é o mundo que está nela. Significa que é o espírito de Satanás que está naquela pessoa e não de Jesus Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Ou seja, as coisas antigas fazem parte do passado, agora é nova criatura em Cristo. Quem é nova criatura é conhecida segundo os feitos do Espírito. Quem é velha criatura ainda é conhecido segundo a pessoa errada que ela é, segundo as coisas erradas que ela faz. Finalizo perguntando quem você é, nova ou velha criatura. Pergunto mais, como você é conhecido? Segundo os feitos do Espírito ou segundo os feitos da sua carne? Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.